Ainda em torno da dívida pública, assistimos esta semana, portanto, à detenção de alguns cidadãos supostamente envolvidos, portanto, neste esquema que culminou, portanto, com a contratação, portanto, da dívida comercial não declarada, como é dita. Mazanga prefere usar dívida ilegal e inconstitucional. Vimos aqui, portanto, essas detenções de mais de 5, portanto, cidadãos, alguns deles gestores, portanto, das empresas Ematum, Proíndicos e Mozambique Asset Management. Como é que olha essas detenções? São uma espécie de ficção da justiça ou é o desdobramento daquilo que, portanto, se pretende que seja esclarecido em torno das dívidas ocultas, com base, portanto, no relatório que foi feito pela Kroll. Acontecem essas detenções numa altura em que a Procuradoria-Geral da República, pelo menos até dezembro do ano passado, dizia que estava à espera, portanto, do parecer do Tribunal Administrativo, que por sua vez tinha que ouvir ou auditar, portanto, alguns gestores dessas empresas para poder criar um pouco mais de substância na matéria que vai, portanto, a ser usada como acusação. Mas isso não aconteceu e estamos a assistir detenções. Seria esta uma forma de pressionar a justiça sul-africana para trazer Manuel Chang cá, ou é mesmo porque a Procuradoria-Geral da República acha que já não tem mais tempo para brincadeiras, diga-se brincadeiras entre aspas, e quer de facto mostrar aos moçambicanos que está para servir aos cidadãos, ou há outra interpretação? Arnaldo. Bom, tem que dizer, a justiça em qualquer parte do mundo tem o seu tempo, e muitas vezes a questão do tempo da justiça não se compadece, não vai ao encontro daquilo que é a justiça popular. E este resultado do que estamos a ver desde a quinta ou sexta-feira é resultado do trabalho que sempre dissemos, em particular eu neste programa, que o processo das dívidas ocultas, ou periféricas, como quiser, não está parado, está a funcionar, mas tem que obedecer certos critérios. Em relação à questão que colocava do fato de haver um processo no plano administrativo ou tivesse a depender disso, é preciso que se separe a questão. A Procuradoria-Geral da República foi muito clara nesse aspecto. Há dois processos. Um é de natureza administrativa, que deveria se ouvir aos gestores para se poder apurar o grau de participação de cada um na componente administrativa e a sua responsabilização. E o outro era um processo crime do qual já havia 18 arguidos, pelo menos pela última informação que a PGR forneceu em janeiro deste ano. E como prova ocular desse trabalho, e eu acredito que essa informação, quer de natureza administrativa e quer a criminal, foi consolidada, neste momento há condições para que a justiça fosse colocada a funcionar, razão pela qual existem pessoas que já foram detidas, e acredito que todas elas estão parte do que eram arguidos do processo criminal, que deverão ser responsabilizados ou responder pelos crimes do que são acusados. E não me parece que o processo em curso tenha necessariamente a ver com o processo Chang, e até porque nem tem como haver. O Chang foi detido na África do Sul a ocorrer um processo autónomo em relação ao que está a ocorrer em Moçambique, ainda que o Chang seja de facto essa peça importante no processo, a razão pela qual, mais uma vez, da necessidade do cidadão Chang estar presente em Moçambique, poder responder com os seus colegas, mas parte de um processo que iniciou em 2015, sim, mas neste momento foi consolidado um processo e as pessoas deverão responder pelos crimes que são acusados. Há um aspecto que o colega Mazanga tocava em relação, e essa é uma tendência da oposição e um bocado da sociedade civil, tentar responsabilizar a Frelimo pelos atos praticados pelos seus membros. As pessoas têm que ter noção, em direito criminal, a responsabilidade é individual, não é da organização que fazem parte. E eu até faria uma analogia. Imaginemos, por hipótese, uma família em que tem 7 ou 8 filhos, um pai. Entretanto, um deles uma razão é bêbado ou ladrão. Será que o pai também bebe de ladrão porque o filho é ladrão? Então, uma coisa tem a ver com a outra. E existe essa tendência de tentar se associar a Frelimo
há comportamento individuais de pessoas, algumas delas que nem são membros da Frelimo, que são funcionários do Estado. No caso concreto do Manuel Chang é membro da Frelimo, mas nada obsta que a sua conduta, a vir provar-se que foi nefasta para o país, seja julgado e condenado pelo crime que praticou. Tanto que tendo em conta que foi o comunicado da Comissão Política, a representação da grande e a gloriosa Frelimo, foi muito claro. Justiça, o que é justiça, julgar-se tudo o que for necessário em relação a este processo, até o esquecimento, sem interferência de quer que seja, independentemente da qualidade da pessoa que ela é. Então, esse esforço eleitoralista, diga-se, de associar-se a Frelimo a atos individuais de membros ou não, me parece infeliz e temos que ultrapassar isso. E mais do que isso, há necessidade de começarmos a respeitar as instituições do Estado e as decisões que elas podem tomar, sob pena de cada vez mais termos as instituições fragilizadas. E a questão que, por exemplo, o colega Mazanga colocava em relação ao Conselho Constitucional, que não se pronunciava em relação às várias petições colocadas quer pela bancada da Renamo, quer pela sociedade civil, e acusando o Conselho Constitucional de ser da Frelimo, ou o parlamento que existe hoje na Comissão Nacional de Eleições, quer no Conselho Constitucional, é resultado da exigência da Renamo. E a Renamo lutou e matou a pessoa por causa disso. Então não venham hoje culpabilizar a Frelimo pela Constituição do Conselho Constitucional, porque foi a exigência da Renamo e não foi a Frelimo que impôs que fosse um Conselho Constitucional de paridade política. Muito bem, mas defenda-se. Bom, aqui fala-se da questão de se eximir a Frelimo das responsabilidades. Nós demos exemplos muito claros que demonstram que a Frelimo está em conluio, em compadrio com essas situações pouco abonatórias para a política nacional. Estamos a falar, obviamente, do apadrinhamento que a bancada parlamentar da Frelimo fez na legalização de algo que estava manifestamente ilegal, inconstitucional. Nós tivemos uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar esta situação. A comissão parlamentar de inquérito veio trazer ao de cima que, de facto, houve gestão danosa. Houve um comportamento pouco probo daquelas pessoas. E a Frelimo, em sede da Assembleia da República, foi padrinho, autorizou que esta dívida ilegal e inconstitucional, praticada por um dos seus, fosse legalizada. Na altura dos factos, o Manuel Chang era membro do governo da Frelimo. Na altura dos factos, o Manuel Chang era membro do Comitê Central. Se estas instituições se colocam fora, porque nós sabemos que as instituições, os órgãos, no tanto que tal, não falam por si. Não há nada que nós vamos pegar e dizer que isto aqui é Frelimo. Frelimo é feito por pessoas. E há pessoas que falam em nome da Frelimo. Então, essas pessoas que falam em nome da Frelimo, enquanto não expurgarem dentro de si aquelas individualidades ou aqueles indivíduos que acham que são nocivos ou são contra a sua política, então a Frelimo também é cúmplice desta situação. E exemplos não escasseiam desta questão toda. O Conselho Constitucional, como o meu caro aqui está a tentar trazer, nós podemos provar de novo com A mais B que aquele Conselho Constitucional é manifestamente controlado pelo Partido Frelimo. E nestas circunstâncias agora atuais, em que o Conselho Constitucional está composto, não tem nada a ver com a atual composição da Assembleia da República. Porque nós sabemos que o Conselho Constitucional é organizado, em termos da sua indicação dos seus membros, de acordo com a percentagem ou proporcionalidade parlamentar. Neste momento, a situação em que se encontra no Conselho Constitucional é que a Renamo só tem um único representante, enquanto devido à proporção parlamentar devia já ter 3. Mas devido à própria Frelimo que denega, que barra, ainda continuamos com um Conselho Constitucional que não está a funcionar a 100%. Nós temos um Conselho Constitucional que está sem um dos seus membros. Mas esse membro não está a ser substituído. Portanto, significa isto tudo, que o Conselho Constitucional faz parte deste todo enredo que vai para a denegação da justiça. Falava-se do tempo que leva-se. Sim, nós obviamente sabemos que a justiça leva tempo, mas existe tempo razoável. E não achamos que seja razoável que um mandato inteiro seja levado para se resolver uma questão de justiça. Porque estamos aqui já a entrar na questão da denegação da justiça, que é algo que é constitucionalmente repudiado e repelido.
Portanto, não havemos de vir aqui trazer estas situações de tentar acobertar a Frelimo. Enquanto a Frelimo não se distanciar e expurgar dentro de si esses indivíduos maléficos, nós vamos continuar sim a falar que são membros da Frelimo, porque falam e praticaram esses atos como tal, como membros da Frelimo, como membros do governo da Frelimo. Portanto, é importante que se diga isto. Então, quanto ao tempo, por exemplo, alguns colegas preferem que Xanga seja julgado cá. Eu acho que não. Se nós estamos a ver agora, é só agora que a Procuradoria está a se movimentar. E nós temos os Estados Unidos que já se movimentaram há muito tempo. Para o bem da justiça, é bom, de facto, que seja julgada onde a justiça é célere, porque a celeridade vai de acordo, de facto, com a justiça. Aonde há uma mora da justiça, estamos, obviamente, num processo de denegação da justiça, e é o que os moçambicanos estão a assistir neste momento. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo. Voltaremos para dar a oportunidade ao Renato e ao Jace para também comentarem sobre este assunto. Não saiam daí? Até já. Muito bem, Renato, essas detenções, na sua opinião, são uma ficção da justiça ou é de facto uma questão séria que se pretende esclarecer de uma forma definitiva e executória, portanto, as dúvidas que existem em relação à contratação da dívida pública? Bom, talvez permitam fazer pequenos reparos aqui das intervenções dos dois colegas, Ivan Mazanga e o Leonardo. Primeiro, ao Mazanga dizer que não foi apenas a Renamo que não votou a favor que não votou a favor da contratação da dívida imputada ao Estado moçambicano. Foi a oposição toda, incluindo o MDM. Então, parece que havia uma tendência de dizer que a Renamo, eu penso que é importante que se diga quem votou, quem não votou, independentemente da sua identidade. Agora, ao meu amigo Arnaldo, a Frelimo, sim, é o rosto deste problema. Eu penso que não podemos negar. Se nós fizermos um arrolamento, se ele conhece um elemento do MDM, um elemento da Renamo, um elemento do E-Povo que esteja neste rolo dos arguídos, que nos traga aqui, nós faremos este tratamento. Todos estes senhores são do partido Frelimo. E por ser do partido Frelimo, sentimos este acompanhamento, este protecionismo do partido como instituição. Portanto, não é simplesmente pelo fato de serem elementos provenientes do governo liderado pela Frelimo, mas também porque o partido Frelimo comportou-se como cúmplice desta fraude. Portanto, o partido Frelimo é sim a principal responsável desta fraude. Senão, nós já teríamos este assunto devidamente tratado, os malandros já estariam presos, já estariam condenados, já teriam esclarecido, até provavelmente devolvido o dinheiro, porque para nós a grande vantagem para nós como moçambicanos é ver o alívio financeiro que o povo moçambicano precisa. Nós sabemos que as contas destes senhores implicados estão gordas, estão lá montantes de dinheiro, tanto no estrangeiro como aqui dentro, portanto, do país. O partido Frelimo faz a gestão da máquina da justiça em Moçambique, não foi capaz de levar a cabo qualquer ação, não é, que vise resolução deste problema, apesar do clamor de milhares e milhares de moçambicanos, seja em instituições de sociedade civil, bem como individualmente. Fomos gritando, clamando e mostrando que de fato é possível que algo seja feito. Hoje, os Estados Unidos de América tomou a dianteira. O nosso concidadão, que é visto de fato como caixa negra, é detido e, por conseguinte, os frelimistas começam a ter problemas de verificar que a sua situação pode vir, portanto, à tona, e há uma movimentação de fazer um teatro interno de detenções que não são detenções, na minha opinião, porque sabemos claramente que aqueles senhores que foram detidos antes de ontem não estão em situação de reclusão.
estão em situação de acomodação, tendo em conta que foram criadas condições, usando o fundo do erário público, de acomodação daqueles senhores. É uma força que está sendo levada para, portanto, ludibriar a opinião pública. Então, que nos prendam pessoas que estão diretamente ligadas ao processo. Nós queremos ver o elemento C e o elemento Q a responder na base, portanto, deste crime. Renato, já tens portanto, a legenda do relatório da Kroll. O relatório da Kroll circulou em muitas mãos e, de facto, a Procuradoria, inclusive, tem por obrigação a divulgar, porque aquele relatório foi feito para os moçambicanos, e os moçambicanos somos nós. E não sei por que não é divulgado, mas se puder ter acesso, procure quem é o elemento C e Q, e depois nós também, os demais moçambicanos, gostaríamos de ver todos esses elementos arrolados, pelo menos estejam na cadeira do réu, que possam se defender se for o caso, mas se não for o caso, que sejam condenados e, acima de tudo, Renato, que devolvam o dinheiro aos moçambicanos. Renato, quem é o elemento Q? Quem é o elemento C? Vamos ao relatório. Eu não tenho por obrigação divulgar o relatório, mas nós temos uma procuradoria que tem por obrigação de apresentar aquele relatório, porque foi uma doação portanto, do governo do Estado da Suécia, que fez aos moçambicanos para o bem da transparência moçambicana, e esse relatório deve ser divulgado. Ok, continuamos nos meandros do secretismo. João Jasso, qual é a sua opinião em relação a estas detenções? Bom, eu penso que essas detenções tratam-se de assuntos sérios, não de teatro como se pode pensar. Mas pelo tempo, pela lentidão que se levou para se chegar a este ponto, pode-se considerar ou pode-se imaginar que se trata de um teatro, não se acredita. Porque após a divulgação do relatório da Kroll, levou-se muito tempo. Não é? As instituições da justiça foram muito lentas para chegar a esse ponto. E por essa lentidão, presumia-se ou imaginava-se que o poder político estivesse a influenciar negativamente para que as instituições da justiça pudessem agir de conformidade com as regras do jogo. Mas quando aparece o chefe do Estado a dizer publicamente que em Moçambique existe separação de poder, não é? Começamos nós a sentir, de fato, as instituições a funcionar. E como um dos resultados é este, em que há dias assistimos à detenção de cidadãos, como fazendo parte do processo de separação de poderes. Atrasou, ou melhor, foi tarde, mas já foi dado o primeiro passo. O que nós queremos é que não sejam somente os 6, queremos seja incluindo o Sr. Chang, que está na África do Sul. Mas queremos que sejam todos 18, portanto, faltam os 14. A sociedade quer ver todos eles, não é? A sociedade quer ver todos eles detidos. As detenções não podem ser caso a caso, as detenções não podem ser por casualidade, porque o processo é o mesmo, o povo moçambicano está ansioso em querer ver a justiça ser feita. Olha, há um esforço do Estado moçambicano ou da nossa justiça em querer buscar a credibilidade. Vamos tentar, se podemos conseguir, mas as instituições internacionais ou a justiça internacional não acreditam em nós. Há um esforço também da nossa justiça querer buscar o nosso irmão Chang para ser julgado a Moçambique, mas eu acho ser tarde e não tenho certeza se o Sr. Chang poderá ser extraditado para Moçambique. Mas seja como for, ou seja onde ele for julgado, o que nós queremos é que essa justiça também, nessa justiça, haja justiça conforme as medidas a ser tomadas. Muito bem. Só queria acrescentar um aspecto aqui. O Manuel Chang, os americanos estão a julgar o Manuel Chang, ou querem julgar o Manuel Chang por uns crimes que não está a ser acusado em Moçambique. Então, sendo assim, deixemos que os americanos primeiro julguem o seu processo. Chegaram primeiro. Então, deixa eles julgar. Quando terminar o processo, ou os crimes foram julgados que ele cometeu supostamente nos Estados Unidos ou contra os Estados Unidos, aí sim já pode vir para Moçambique e vir responder por outros crimes. Porque, como se diz na gíria popular, problema não apodrece. Mas há uma questão também que estava a falar aqui. É importante que falou-se do presidente da República, do suposto indivíduo que e tudo mais.
É importante que nós comecemos da raiz deste problema. Estas empresas, a MAM, Proíndicos e a Ematum, todas essas empresas eram para funcionarem dentro da defesa da soberania de Moçambique. Outra questão, essas empresas todas têm como sua maior acionista, todas elas, brincam os zigue-zague, os acionistas, são do CISE. Ora, o CISE e a defesa estão sobre a alçada de um certo ministério. E o ministério que tutela essas áreas todas é o Ministério da Defesa. E na altura dos factos, o ministro da Defesa era o atual presidente da República. Sendo assim, por uma questão de moralidade, no meu ponto de vista, e por uma questão de boa prática política, o presidente da República deveria colocar o seu lugar à disposição. Deveria admitir-se e convocar-se novas eleições, porque este todo enredo, este todo baile, gira em volta do seu ministério. Um ministério que, na altura, ele próprio tutelava. Portanto, era este aspecto que eu gostaria de acrescentar, que o presidente da República, dentro desses seus discursos que apela à separação de poder, também trouxesse a moralidade, a ética política, para que pudesse colocar o seu cargo à disposição, porque isto tudo girou dentro do seu quintal enquanto ministro da Defesa. Muito bem. Como ainda são indivíduos A, B, C e Q e não se associa diretamente os nomes, pronto, vamos deixar a Procuradoria... Pelo menos tem um ministério que estamos a associar. Exato. Vamos deixar a Procuradoria, quando tiver coragem de facto decifrar esses códigos, poder informar categoricamente os moçambicanos quem são os verdadeiros envolvidos nestes assuntos. Vamos agora mais ao intervalo. Estamos daqui a alguns instantes para olharmos também o problema que está a acontecer ou o que aconteceu com a Renamo e o Mazanga poderá dar satisfação em relação a esse assunto. Até já. Muito bem. Julião Arnaldo, dou-lhe aí mais uns 60 segundos só para terminar este assunto das dívidas ocultas. Sim, preciso corrigir ao colega Mazanga, que erroneamente, e tentando enganar as pessoas, se calhar, tentou associar-se ao chefe do Estado à subordinância em relação ao Ministério, ao CIS e ao Ministério da Defesa. É verdade que, à data dos factos, o atual chefe do Estado era Ministro da Defesa, e existe evidência nisso. Mas, da existência de evidência de ser Ministro da Defesa, de ser um facto para a culpabilidade ou a responsabilização pela prática de atos não corretos, mora uma grande distância. E mais do que isso, é a questão que tenta associar. A CISA nunca esteve ligada sob a alçada do Ministério da Defesa. Isso é falso. É preciso que fique claro isso. Agora, a questão que tenta-se fazer em relação à colação, volto a repetir, dos membros da Frelimo ou do governo a uma organização como a Frelimo, eu me parece que é errônea, tendo em conta que a Frelimo tem mais de 4 milhões de membros a nível nacional. E esses 4 milhões de membros a nível nacional não se associam a nenhum caso de corrupção. Tanto que a Comissão Política, em tempo oportuno, pronunciou-se de forma muito clara e objetiva, separando as águas, como se diz na gíria, e dizendo que o que é da justiça, que sejam condenados e responsabilizados as pessoas que tiverem praticado esses crimes. Muito bem. A razão pela qual eu não entendo porque essa necessidade da oposição em particular tentar, aliás, agora já se chama a colação a questão da necessidade do chefe do Estado se demitir. E não vejo porque acho que já é um receio da derrota que se prevê em outubro. Em outubro, ok. Mais do que isso, eu quero associar a outro aspecto. Muito bem, já não temos tempo, temos que ouvir também o ponto de situação tanto deste conflito de liderança que aconteceu em Sofala. Mas já está resolvida a situação da liderança do partido Renamo a nível da província de Sofala. Parece que os membros do partido a nível local não concordavam com a indicação, portanto, do delegado provincial. Parece que desafiaram a autoridade de Yusuf Momad. E o Momad agora tem que se impor para mostrar que de facto é o novo líder da Renamo, ou senão terá muita dificuldade de navegar na gestão desse partido. Qual é o ponto de situação? Bom, esta é uma demonstração de que na Renamo vive-se a democracia. É um exemplo de que na Renamo alguém que pensa de uma certa forma pode expressar-se. E na Renamo as decisões
estão bifurcadas, isto é, têm dois sentidos. Existem as decisões que saem de topo a base e existem as decisões de base para o topo. Então, é esta maneira do exercício da democracia dentro do partido Renamo. Mas o facto de, por exemplo, uma decisão estar a sair da base para o topo, não significa que será esta a ideia que vai prevalecer. E, no caso em concreto, aos colegas, se calhar, da Beira, de Sofala, se calhar tenham sido enganados na própria forma de interpretar os estatutos. Porque as brigadas que agora estavam nas províncias para fazer este trabalho têm que ver dentro do processo das conferências provinciais. E dentro dos estatutos do Partido Renamo, as conferências provinciais não têm legitimidade para eleger. São assuntos que podem tratar assuntos que têm que ver com a vida do partido, da forma como os próprios estatutos da Renamo colocam. O órgão que tem como função estar a eleger é o Conselho Provincial. Portanto, nós não estávamos em fase do Conselho Provincial, estamos em fase da Conferência Provincial, órgão que não tem, segundo os estatutos, legitimidade para estar a eleger um delegado, tanto que está. E neste momento, o Partido Renamo, os delegados que está a colocar são delegados interinos, dentro daquilo que são as autoridades que o Presidente da República tem, o Presidente da Renamo tem de fazer. Estamos num processo de arrumar, porque já não temos, tivemos agora recentemente o Congresso, onde foi feito o Congresso, elegemos um presidente. Querem se preparar para as eleições. Exatamente, nós estamos num momento de não estarmos a afinar a máquina, estamos a colocar, então, se calhar os colegas de Sofala e da Beira não tenham acautelado muito bem a interpretação dos estatutos. Portanto, o que aconteceu na Beira, essa eleição paralela, neste momento é nula de nenhum efeito. O que prevalece são os delegados que foram colocados pela Brigada Central. São esses que vão prevalecer. Ok, rapidamente, queria ouvir as vossas opiniões também em relação a esse assunto. João Jass? Rapidamente mesmo, já estamos sem tempo. Bom, eu percebi o que o colega disse, mas de uma ou de outra maneira, eu penso que aquela reação dos membros só fala prejudicaram em grande medida aquilo que é o valor da oposição no seu todo. Porque se tomarmos em conta que a Renamo é que lidera a oposição, então não se pode permitir que dentro da Renamo apareçam comportamentos contrários àquilo que são os princípios estatutários. Que o Renamo é o pai da democracia. É o pai da democracia. Né? E se tivermos em conta, esta situação não começa hoje, começa em 2008. Quando a Renamo indica um outro candidato para ser, antes era o Davis Mango, depois indica outro candidato e houve reação negativa. E daí a Renamo começou a ter consequências também negativas sobre a cidade da Beira. Muito obrigado. E essa situação apareceu em 2018, agora que a Renamo ficou em terceiro lugar. Não se explica, se tivermos em conta que a cidade da Beira é bastião da Renamo, venha ficar em terceiro lugar a favor do MDM, que qualquer coisa que é preciso pensar sobre a cidade da Beira. Porque não se pode permitir esse tipo de comportamento, sobretudo no momento em que o processo eleitoral está... Muito obrigado, João Jass. Tempo esgotado. Bom, Renato, rapidamente, só 30 segundos. É falso dizer que o que vimos na Beira é resultado de uma democracia, não é verdade? Aquilo é arruaça, aquilo é indisciplina. Não quero aqui procurar onde é que está a razão, mas aparecer dois poderes paralelos eu penso que é uma indisciplina clara. Mas aquela situação, de facto, pode, na minha opinião, ter uma interpretação muito clara. A Renamo recentemente fez contratações de pessoas que estavam no MDM e comportavam-se daquela forma. Saíam ao público falar à margem daquilo que é o alinhamento partidário. Hoje, chegaram lá, acho que já estão a formar os novos pupilos, já começam a fazer pronunciamentos à margem do alinhamento partidário. Então, muito obrigado, Renamo Renato. já está a sofrer disso.
Tem 10 segundos, Julião. Epá. Só para mesmo fechar. Estamos sem tempo mesmo. Vamos ter que É desculpar. mais uma prova de que nós temos dito em relação à oposição no geral. A Arnam é um país extremamente desorganizado e a prova mais viva que é o que está a acontecer. Isso, acima de tudo, o Suf Momad está sendo posto à prova e tem a oportunidade de ir para demonstrar o A mais B se ele tem coisa no sítio. Aliás, até o que está a acontecer agora não é novo, como dizia já o ano passado, quando a indicação do Bissopo também levantou-se voz, colocando em causa a autoridade do SUF. E isso é prova que viva, não podemos contar com pessoas ou com um partido como a Arnam para o processo de governação. Muito obrigado. Assim termina o Resenha Semanal. Agradecer assim que nos acompanhou pela atenção dispensada. Próximo domingo teremos muito mais aqui na TV Miramar. Boa noite, até a próxima.